E falando nisso, vamos falar um pouquinho, que a gente falou muito, mas do TDAH. Então, Bárbara, fala um pouquinho do Ó, TDAH, que também a gente tem uma demanda muito alta, Uhum, principalmente escolar, né? sim. Então, o que que é o TDAH? O TDAH também está na crista da onda, né? Sim, Assim, a sim, gente vem falando cada vez mais sobre isso, vendo cada vez mais casos, né? Então, o TDAH também é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? sim, Segundo o DSM atual, a gente tem que ver sim, os critérios aparecendo pelo menos antes dos 12 anos de idade, né? Então, não tem TDAH que aparece na vida adulta, às sim, vezes ele só é identificado mais tarde, né? sim, Mas sim, os sintomas têm que estar presentes pelo menos aí desde a infância, né? E a gente tem dois domínios, né, assim, de sintomas, então, a parte da desatenção, né, e a parte da hiperatividade barra impulsividade, que a gente esquece às vezes, né? uhum, Porque no nome consta lá só o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. sim, Mas junto com a hiperatividade tem as manifestações também de impulsividade que às vezes até se sobressaem à sim, hiperatividade, né? Algumas vezes. Então, algumas pessoas vão ter esse perfil mais da desatenção, né? Então, aquela dificuldade de realmente focar por algum tempo aonde se pretende, né? De mudar de atividade muito rápido, por não conseguir ficar ali focado por muito tempo, de cometer erros por descuido, tem vários critérios, né? E a hiperatividade é aquilo que a gente está um pouco mais acostumado, né? As crianças que sim, são tão rotuladas aí, né? De terríveis, arteiras, então, que brincam de uma forma mais agitada, falam muito, mais aceleradas. Então, a gente também precisa de um número certo de critérios, né? sim, Atendendo a pelo menos um desses domínios, né? Então, podendo dizer que a gente, né, tem só a desatenção em alguns casos e mais a hiperatividade em outros casos, né? E aí isso tudo tem que causar prejuízo, né, na vida do paciente. Então, esse é um critério que está presente em todos os transtornos do DSM, né? A gente só vai perfeito, considerar que é um transtorno se tem prejuízo, né? Se tem as características, mas aquilo não está impactando tanto na funcionalidade da pessoa, sim, talvez a gente esteja dizendo de características, né, e não do transtorno em si, porque o principal diagnóstico diferencial, né, do TDAH é a desatenção, que não é um transtorno, né? exato. Que a gente tem visto, infelizmente, cada vez mais, também pensando na vida que a gente leva, né? Sim, Com essa tá, velocidade tão acelerada, com o consumo aí desenfreado, né? De tecnologia, enfim, isso impacta muito a nossa atenção. A gente está desaprendendo, né? A sim, ficar atento às coisas. A atenção dura cada vez menos para todo mundo. Então, é bem importante que a gente seja também criterioso, né? Para identificar quais casos são realmente de um transtorno sim, e quais casos não são, né? Quais casos a gente está, na verdade, precisando fazer ajustes que vem muito antes de um diagnóstico ou de um tratamento. Então, essa pessoa está dormindo direito, né? Está se alimentando direito, está fazendo atividade física. Isso tudo, assim, tem que sim, estar compõe, né? acontecendo, né? Sim, Para todo mundo, mas principalmente pensando em criança, né? As sim, crianças, assim, precisam, né? De todo esse aparato, dessa base, para daí a gente conseguir identificar o que, que realmente pode ser um critério, o que, que é transtorno, o que, que é diagnóstico e o que são, na verdade, desajustes aí, né? sim. Isso muito é bom. muito importante, né? E, doutora Priscila, e o TDAH? Tem uma idade também ou não? Como que funciona para esse diagnóstico? Também em relação à idade, não faz só a partir de tanto. Sim, Não tem isso, mas eu, pessoalmente, entendo que, em se tratando de crianças, um comportamento agitado é normal. Eu costumo usar o exemplo seguinte: você tem animal em casa? Aí eu falo, você pegou ele novinho? Como ele era quando ele era filhote? Ele mordia era, tudo, ele era destruía tudo. agitado, porque Sim, filhotes são animados, sim, são agitados. Os filhotes humanos também são agitados, sim, né? sim, Então, acho que a gente tem que ter bom senso sim, de não dar esse diagnóstico numa criança muito nova, por sim, exemplo. Eu posso muito desconfiar. sim, Aí eu coloco ali na minha anamnese um risco para TDAH, um TDAH provável interrogado, né? Mas diagnosticar muito novo, eu acho muito complicado, sim, tá? Eu prefiro esperar aí pelo menos uns 6 anos, na maioria dos casos. Entre 5 e 6 anos eu considero, a não ser que seja uma coisa muito absurda, né, que sim. fique muito clara, mas eu prefiro esperar 6 anos, até porque quando a criança vai entrar no ensino fundamental, a atenção dela vai ser A demanda exigida. cognitiva aumenta bastante, né? Exatamente. Muda muito, né? A Sim, escola muda muito, deixa de ter aquele perfil recreativo, Sim. passa a ter um perfil mais pedagógico, né? Então, o meu hábito é esse. sim.